Movimento de satélites. Em si, a fundamentação teórica para analisar o movimento de um satélite nós já temos, então vamos direto a um exercício. O satélite Aura, lançado pela NASA em 2004 para estudar a atmosfera, tem massa de 2.970 kg e orbita a Terra a uma altura média de 686 km. Lembrando que a massa da Terra é de 5,97 vezes 10 a 24 kg e que seu diâmetro é de 12.742 km, determine a força gravitacional da Terra sobre o satélite. Então, força gravitacional é constante gravitacional vezes massa dividido pela distância centro a centro. Então, tem aqui a constante gravitacional, massa da Terra, massa do satélite. A distância entre o satélite e o centro da Terra é o raio da Terra, que é a metade dos 12.742 km, convertida para metro, mais a altura do satélite, convertida em metros. Então, fazendo a conta, 6,67 expoente 11 negativo vezes 5,97 expoente 24 vezes 2.970 dividido por, abre parênteses, 6.371 mil mais 686 mil, fecha parênteses, eleva ao quadrado, fecha parênteses, igual 23.747 newtons. É a força gravitacional que a Terra exerce sobre o satélite. Pergunta B. A aceleração centrípeta do satélite Aura em órbita. Então, a força gravitacional é a força centrípeta, é massa vezes aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta vai ser a força gravitacional dividida pela massa do satélite. Então, vai ser os 23.747 dividido por 2.970. 7,99576 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração da gravidade ela depende da altura. Este valor aqui é a aceleração da gravidade a uma altura de 686 km. Agora, a letra C. A velocidade orbital do satélite Aura. A aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado sobre o raio, onde eu isolo que a velocidade vai ser o raio da órbita vezes a aceleração centrípeta. O raio da órbita é a soma do raio da Terra mais a altura do satélite, vezes a aceleração centrípeta que eu já tenho aqui. Então, vezes 7,05,700 igual. E tiro raiz, eu vou ter uma velocidade de 7.511,73 metros por segundo. Pergunta D. O período orbital do satélite Aura. Então, eu sei que a velocidade é o perímetro da circunferência, 2πr, dividido pelo período. Então, o período vai ser 2π vezes o raio, dividido pela velocidade. Substituindo os dados, então eu vou ter 2 vezes π vezes o raio da órbita, 7.057.000 km, dividido pela velocidade que nós acabamos de calcular, 7.511,73.
Então, na calculadora, 2 vezes π vezes 705.7000 dividido por 7511,73 e eu vou ter um período de 5.902,82 segundos, que corresponde a 1 hora, 38 minutos e 23 segundos. Pergunta E. Calcular a constante da terceira lei de Kepler para os satélites que orbitam a Terra. Então, a terceira lei de Kepler diz que período ao quadrado dividido por raio ao cubo é uma constante. Então, nós já temos o período, temos o raio, então temos que fazer 5.902,83 ao quadrado dividido por, abre parênteses, 7.057.000 elevado ao cubo igual. Então, essa constante deu 9,914,26 vezes 10 na menos 14 segundos ao quadrado por metro ao cubo. Então, como eu usei unidades SI, este valor deu bastante pequeno. Se eu usasse outras unidades, por exemplo, se eu usasse a distância em quilômetros, essa distância aqui já ficaria vezes 10 na menos 5, a constante. Então, no livro aparece a lei de Kepler, que dá valores em torno de 1, porque usam como unidade de medida o ano e a unidade astronômica. Então, são unidades de medida diferentes, muito maiores, e que vão me dar constantes de valores maiores. Então, o valor dessa constante depende das unidades de medida que eu estou usando. Letra F. A altura de um satélite de comunicação geoestacionário, que deve ter um período de exatamente 24 horas para orbitar a Terra. Então, os satélites geoestacionários são aqueles que a gente usa para TV por satélite, comunicação. Então, como eles giram em 24 horas, eles giram junto com a Terra. Então, para alguém estar na Terra, ele pode apontar a antena numa certa direção, e como a Terra e o satélite vão girar juntos, a antena sempre vai estar apontando para o satélite. Então, isso viabiliza, é um aspecto muito importante para a comunicação destes satélites. Então, a constante de Kepler é período ao quadrado dividido por raio ao cubo, onde eu posso isolar que o raio vai ser a raiz quadrada do período ao quadrado dividida pela constante. Então, o raio vai ser a raiz cúbica de 86.400. 86.400 é 24 vezes 3.600. Então, é um dia em segundos, dividido pela constante. Então, eu vou levar isso aqui ao quadrado, dividir por 9,91426, expoente 14 negativo igual. E deste valor eu tenho que extrair a raiz cúbica. Então, segunda função, raiz cúbica, e eu vou ter uma altura de um raio de órbita de 42.226.886 metros. Deste raio, eu tenho que tirar o raio da Terra, 6.371 mil.
Limpa tudo, não sei o que a calculadora fez. Então, 42.226.886 menos 6.371.000 é igual a 35.855.886 metros, que é a altura em que o satélite geoestacionário deve permanecer. Ou seja, 35.856 quilômetros.